E o tema que eu quero refletir com os irmãos hoje é perseverando na igreja local. E este tema, essa reflexão, ela vai vir em tom de denúncia, porque algumas coisas que eu tenho me incomodado e algumas inquietações que eu tenho tido, e eu quero externar essas inquietações à luz do texto bíblico. Antes de fazer a leitura com os irmãos, eu quero mencionar aquele fenômeno que aconteceu, iniciou ali no finalzinho da década de 90 e entrou com força ali na primeira década do século 21, que foi o movimento dos desigrejados. Aquelas pessoas que estavam frustradas com a igreja, aquelas pessoas que estavam machucadas com algo que a igreja havia lhes feito, elas então resolveram tirar a igreja da sua vida. E disseram que a igreja não era algo essencial e, portanto, elas passaram a desenvolver o seu relacionamento com o Senhor, não mais por meio de nenhuma igreja, mas elas disseram, eu não preciso de igreja para viver, eu não preciso de igreja para seguir a Jesus, eu vou ficar na minha casa, vou ler a minha Bíblia quando chegar o dia de domingo, não preciso de ninguém para ministrar a palavra. Junto com esse movimento, nós percebemos também a capilaridade cultural que a igreja começou a ganhar quando ela entrou nas rádios, quando ela entrou na televisão. De alguma forma, isso alimentou, fomentou a ideia de que não se precisava de uma igreja para viver a fé cristã. Obviamente, quando nós entramos na pandemia, todas as igrejas foram forçadas a ir para o meio virtual e muitas pessoas agora então tiveram um maior álibi, né, para fazer parte daquilo que nós chamávamos de desigrejados. O fato é que o movimento hoje em dia já perdeu força, né? Alguns dizem que é até meio brega se dizer um desigrejado. Mas algo me fez refletir sobre esse movimento. E me parece que o desigrejado não é uma pessoa que não assiste culto de nenhuma igreja. Me parece que é possível alguém estar frequentando uma igreja local e ainda assim ela permanecer desigrejada. Eu estou dizendo isso porque quando eu olho para a noção de igreja do Novo Testamento, eu percebo que a igreja não diz respeito a um local onde nós nos reunimos para louvar a Deus, mas a igreja no Novo Testamento diz respeito muito mais a pessoas que estão unidas com um único propósito. Obviamente, nós sabemos que o propósito é de louvar e adorar o nome do nosso Deus. Portanto, essa noção de que quando alguém pergunta onde é que você congrega, você deve vir à sua mente, né? Qual é o lugar onde você assiste culto aos domingos? Qual é o lugar em que você dedica meia hora, 40 minutos, 1h30, 2 horas da sua semana para ouvir 3 louvores e uma reflexão de 40 minutos, achando que toda a sua vida de igreja pode ser resumida a isso? Eu quero argumentar com os irmãos nessa noite que a igreja local, que a membresia de uma igreja local, ela é algo fundamental e algo essencial para a fé cristã. Primeiro porque nós precisamos tentar construir o que significa ser uma igreja local, o que significa ser igreja. Me parece que a noção do Novo Testamento é uma noção de que ser igreja significa de um grupo de pessoas que participam da vida uma das outras. Vá comigo lá para 1 Pedro, antes de entrar na exposição do texto de Filipenses, eu quero fazer a menção de alguns textos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 até o 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmurar, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro, então, está falando como é que os crentes devem viver. E uma das formas que Pedro aponta pela qual os crentes devem viver
é amando intensamente uns aos outros. E a ideia de amor aqui não é um sentimento subjetivo ou algo que você fala para que a pessoa se sinta bem, mas o amor em Pedro significa ser hospitaleiro, abrir a porta da sua casa para receber as pessoas, para que essas pessoas participem da sua vida e que você participe da vida dessas pessoas. E fazendo isso sem murmuração, no versículo 9. No versículo 10, o amor cristão é manifestado à medida que nós servimos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, se você é alguém que tem o Espírito Santo, portanto, você tem algum dom e você deve usar esse dom para abençoar, para servir as pessoas que estão ao seu redor. E aí ele dá algum exemplo. Se alguém fala, se o senhor de falar, fale a palavra de Deus, instrua as pessoas que estão ao seu redor. Se alguém serve, né, faça na força que Deus supre, independente de qual seja o dom, seja de falar, seja de servir, seja de orar, seja de exortar, seja de consolar, seja de alegrar, faça isso para a glória de Deus. Vá comigo para 1 João, um pouquinho à frente, 1 João, capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim, ó, amados de Deus, de tal maneira, amados, se Deus nos amou de tal maneira, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Uma das formas que nós temos para demonstrar que o amor de Deus permanece em nós, que fomos alvos do amor de Deus, é que nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. E, mais uma vez, amar diz respeito a serviço, amar diz respeito a se importar, amar diz respeito a participarmos uns da vida dos outros. Ainda, antes de entrar em Filipenses, vá comigo para Hebreus, volta aí um pouquinho, alguns livros, volta para Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Olha só, Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Por favor, seria muito importante você acompanhasse a leitura. Olha só o que é que o texto diz. Ó. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de nos congregar, como é de costume de alguns. Veja, já na época do Novo Testamento, quando o autor de Hebreus escreve a sua carta, já havia pessoas que não gostavam de se congregar. Ele diz, não deixem de não façam isso. Antes, façam admoestações, tanto mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Qual é o ponto aqui do autor? O ponto dele é, nós não deixem de congregar. Geralmente, o que é que se pensa? Congregar é ir à igreja e assistir culto, ouvir louvores e receber pregação. Mas ele diz, antes, ele não diz, vá ao culto. Antes, participe das programações da igreja. Ele diz, façam admoestações. Me parece que o chamado aqui é para que você faça uma doação. E quando eu falo de doação, eu não estou falando de doação financeira. Eu estou falando do material que é para a nossa igreja, para essa igreja aqui, Igreja de Cristo Henrique Jorge, o material mais caro que nós podemos ter. E isso não é dinheiro. O material mais caro que nós podemos ter é você. É você participando da sua vida. Você falta o culto, não quando você não assiste a nossas programações. Você deixa de se congregar, não quando você falta as transmissões que nós fazemos. Você deixa de se congregar quando você não se interessa pela vida das pessoas que estão ao seu redor vivendo a vida cristã. As pessoas devem receber de nós amor, estímulo ao amor e às boas obras. Juntos, como comunidade, devemos viver uma vida tal que, à medida que nos aproximamos, à medida que nos relacionamos, nós estimulemos uns aos outros ao amor e às boas obras. Portanto, faltar ao culto não é deixar de assistir a programação. Faltar ao culto é deixar de se importar com os irmãos, é deixar de instruir os irmãos na fé, é deixar de exortar os irmãos, é deixar de orar, de buscar, é lidar com a lista de oração que nós temos do grupo do WhatsApp de forma despretensiosa. É simplesmente passar por ela como se fosse algo desnecessário, algo supérfluo. Na lista de oração, nós temos pessoas que estão com reais necessidades, elas precisam das nossas orações, não somente isso, elas precisam ouvir de nós, que nós estamos junto com elas, nós precisamos ligar para elas para lembrar a elas o evangelho, nós precisamos estar com elas para tentarmos juntos, ferro afiando ferro, e juntos caminharmos vivendo em amor. Me parece que muitos dos irmãos dessa igreja só estão vivendo um relacionamento de receber e não de dar. E nós precisamos de você
dando atenção. Nós precisamos de você dando o seu engajamento. Nós precisamos de você ligando para compartilhar aquilo que Deus tem falado com você, ligando para encorajar uns aos outros, para que estimular a fé uns dos outros, para orar uns pelos outros. Veja, irmãos, nós não podemos lidar de forma banal. Me parece que o texto está nos mostrando que nós devemos participar da vida dos outros, não criar barreiras, não nos isolarmos em nossas próprias vidas, mas permitirmos que as pessoas participem da nossa vida e nós também voluntariamente, deliberadamente participando da vida daqueles que estão ao nosso redor, chorando quando necessário, se alegrando quando necessário e, acima de tudo, caminhando, estimulando, discipulando uns aos outros para que nós possamos crescer e o nosso progresso possa ser manifesto a todas as pessoas. É sobre isso, então, que eu quero falar com você nessa noite. É sobre essa necessidade que nós temos de participar ativamente da nossa igreja local. Agora sim, nós vamos para o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Vai para lá. Amém? Os irmãos estão aí? Coloquem no chat. Quem está aí, dá um amém, assim, vocês estão conseguindo acompanhar. Então, hoje nós vamos entrar propriamente no texto de Filipenses, tá bom? Nós vamos ver a saudação e as partes iniciais. O texto diz assim, ó, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, seja na confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vocês, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Vamos fazer uma breve oração, irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida, tua palavra foi aberta e será exposta aos nossos corações. Eu peço para que o Senhor torne grande aquilo que eu fiz pequeno, para que essa palavra possa germinar, gerar frutos e nos levar, Senhor Deus, a uma transformação sincera no nosso relacionamento com o Senhor através da nossa igreja. Que a nossa igreja possa se amar cada vez mais e que nós possamos participar um das vidas dos outros para a glória do teu próprio nome. Faça isso, Pai, para que o teu reino avance e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós acabamos de ler, então, é a saudação, é o início da carta. Paulo começa apresentando a si, o destinatário da carta, certo? E é muito interessante que os propósitos de Paulo, ao escrever a carta à igreja de Filipos, diz respeito a uma oferta que ele recebeu. Nós sabemos que Paulo estava preso em Roma, e ele recebeu uma oferta da igreja de Filipos para que ele pudesse lidar com esse momento de adversidade. Ele escreve, então, essa carta para agradecer a essa igreja que participava da vida de Paulo, seja nos dias bons, seja também nos dias de dificuldade. Então, Paulo, ele também, aproveitando que vai agradecer, né, a igreja envia Epafrodito para entregar a oferta para Paulo, e Paulo, então, quando recebe essa oferta, ele recebe também um relatório de Epafrodito. Ao que parece, nós temos nessa igreja, na igreja de Filipos, um problema de relacionamento entre os irmãos. Parece que há não somente um distanciamento, mas há alguns querendo obter algum grau de proeminência sobre outros, e assim, então, solapando a glória de Cristo que deve resplandecer através da igreja local.
Então, Paulo, ao escrever essa carta, logo na saudação, ele está mostrando a relação que ele tem com os irmãos. Ele começa não se apresentando como apóstolo, não se apresentando como alguém que é ministro de Deus, mas ele começa apresentando a si mesmo como Paulo. E Timóteo, um servo de Cristo. O servo aqui é alguém que não tem mais uma vontade própria, é alguém que foi vendido como escravo para um senhor, e esse senhor que o arregimentou, então, agora é quem decide como é que a vida dele deve ser dirigida. E Paulo também apresenta Timóteo logo no início, às vezes ele apresenta Paulo, apóstolo de Cristo, separado para o evangelho, e o irmão Timóteo. Agora ele apresenta Paulo e Timóteo, mostrando que mesmo Paulo, um homem com 7 vidas, né, um pastor, um missionário dos mais bem-sucedidos que nós já tivemos, um escritor extremamente capacitado, que escreveu metade do Novo Testamento, ele precisa dividir a vida dele com alguém. E a vida dele é dividida com Timóteo, o seu filho na fé, alguém com quem ele caminha. Então, ele é esse homem, né, o autor. Agora, quem são os destinatários dessa carta? A parte B do versículo diz, a todos os santos que estão em Cristo. A ideia de santos aqui é uma ideia posicional, tá certo? Eles são santos, não por causa das suas bem-aventuranças, ou da sua bondade, ou da forma como eles ajudaram Paulo no Evangelho. Eles são santos porque eles estão em Cristo Jesus, certo? E ele também fala que esses santos que estão em Cristo, eles também estão em uma cidade, na cidade de Filipe. Portanto, essa relação de santidade em Cristo, ela deve afetar a forma como eles vivem nessa cidade. Esta igreja, a igreja de Filipe, deve ser uma bênção para a cidade. E a melhor forma que essa igreja tem de abençoar a cidade é através da unidade, é através das relações mútuas de amor, como nós vamos ver mais adiante. Se você voltar comigo para João, o Evangelho de João, capítulo 17, vocês vão ver versículo 23, João capítulo 17, versículo 23, vocês vão ver como a unidade da igreja, como a vida comum de uma igreja local, ela é usada para a glória de Deus. Diz assim o texto, ó, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A maior expressão do amor de Deus que a igreja pode demonstrar para o mundo não é primariamente alimentando os famintos. Isso faz parte também. Mas uma das formas que a igreja tem para manifestar o amor de Deus ao mundo é que ela ame a si mesma. É que ela desenvolva relacionamentos para o bem da própria cidade. Então, vejam, esses irmãos estão em Cristo, mas eles também estão em Filipos, e, portanto, eles devem ser uma bênção para a cidade. Paulo, então, inclui aqui os bispos e os diáconos, essas pessoas que estão à frente da liderança da igreja. Os bispos são os pastores, né? Bispo, presbítero e pastor são o mesmo termo, tá? Que o Novo Testamento apresenta, certo? Esses são os homens que são chamados por Deus através de uma seleção que ele faz lá, através do caráter e a capacidade de abrir o livro e explicar para as pessoas o que é que a palavra de Deus está dizendo. Os diáconos, então, são aqueles homens que organizam a parte da igreja, como vocês vão ver em Atos capítulo 6, a divisão das cestas. Tá bom? Então ele fala, né, no versículo 2, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça, então, é um favor imerecido que os crentes recebem. E Paulo deseja que essa graça esteja sobre a igreja. E paz é uma consequência da graça. Uma vez que Deus não nos trata como merecemos, uma vez que Deus não lhe trata como você merece, então você tem paz com ele. Tá? E a paz é exatamente no sentido de Deus não olhar para nós e imputar o nosso pecado. Ele olha para a gente e vê Cristo. E por conta disso, então, nós temos paz. Ele diz que essa paz é da parte de Deus, o nosso Pai, e ela vem através daqueles que submeteram a sua vida ao senhorio de Cristo. Portanto, esta é a saudação. Agora vamos para o versículo 3. Aqui nós vemos Paulo perseverando em amor intencional para sua igreja. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Meus irmãos, eu estive parando para pensar, enquanto eu refletia sobre essa mensagem, eu pensei, quais são as memórias que vocês estão criando aqui na ICHJ? Quando eu falo ICHJ, eu não falo no nosso espaço, eu falo nesse grupo de pessoas que estão participando da nossa vida comum. Quais são os relacionamentos, quais são
as atividades que vocês têm desenvolvido, criando memória para que ao final da nossa vida, ou para que em um determinado tempo da nossa vida, nós possamos dizer semelhante a Paulo, olhar para trás e ver tudo que Deus fez na nossa vida e dizer, eu dou graças a Deus por tudo que me recordo pelo tempo que servi na ICHJ. Eu dou graças a Deus pelo tempo que eu passei na ICHJ, porque lá os irmãos me acolheram no tempo de dificuldade, porque lá os irmãos participaram dos dias mais alegres da minha vida, porque lá eu ri, porque lá eu chorei, porque independente da circunstância que eu estava, lá os irmãos participaram da minha vida. Veja que Paulo se recorda da igreja de Filipe, não são somente coisas boas. A gente vai lembrar que no capítulo 16 de Atos, ele foi apedrejado. Mas ao mesmo tempo que ele foi apedrejado, ele também teve a oportunidade de compartilhar o evangelho para Lídia. E Lídia, então, foi salva. E Paulo prefere, então, olhar para os momentos bons do que para os momentos ruins e de sofrimento e dizer, eu dou graças a Deus porque eu participei da vida dessa pessoa. Se você está achando que participar da nossa comunidade é simplesmente assistir às nossas programações, você vai ter muito pouco que agradecer a Deus em alguns anos. Ou você tem pouco para agradecer a Deus pelos anos que se passaram. Nós precisamos desenvolver memórias, e memórias vêm a partir do momento que nós perseveramos na nossa igreja. A partir do momento que nós participamos ativamente da vida dos outros, a partir do momento em que nós usamos da fé e do amor para estimularmos uns aos outros a amarem mais a Jesus. Paulo vai dizer, como é que ele dá graça? Eu faço sempre. A ideia de sempre aqui não é somente uma ideia temporal, mas é em todas as circunstâncias. Eu estou orando com alegria. Eu estou fazendo súplicas por vocês em todas as minhas orações. Meus irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Às vezes eu temo que a gente delegue a função de oração somente para a Eneida, somente para algumas pessoas que oram, que interagem no grupo, e nós achamos que somente esses irmãos têm a capacidade de segurar, de ser o sustentáculo da nossa igreja em oração. Glória a Deus pela vida de todos esses irmãos, mas nós queremos você também, que está me escutando, participe ativamente da oração que nós temos por necessidade de um dos irmãos. E faça isso não porque é o certo, mas o Paulo diz aqui que a forma de orar uns pelos outros é com alegria. E para você orar com alegria pelos seus irmãos, você precisa saber quais são as necessidades que eles têm. Você precisa ligar para eles, você precisa mandar mensagem para eles. Eu não consigo mandar mensagem para todos os irmãos da igreja para saber quais são as necessidades e orar individualmente por todas elas. Portanto, essa tarefa precisa ser uma tarefa dividida, repartida entre nós, para que nós possamos fazer isso para a glória de Deus e alegrar o nosso coração à medida que nós oramos e vemos Deus respondendo às nossas orações. Veja, irmãos, quantas coisas nós já vimos Deus fazer através da oração. Quantos testemunhos nós já vimos Deus fazendo? Isso é algo que traz alegria ao nosso coração. Portanto, participe da vida de oração. Persevere na oração uns pelos outros. O versículo 5, Paulo também lembra que esses irmãos cooperaram no evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, essa igreja é uma igreja perseverante na forma dela de trabalhar para o avanço do reino. Nós, enquanto igreja, precisamos desenvolver a capacidade de criarmos memórias e fortalecermos os nossos laços à medida que servimos ao reino de Deus. Tá certo? Eu sei que as formas de servir o reino agora estão mais limitadas por conta da pandemia, mas isso vai passar. Eu quero que você lembre que quando isso passar, nós gostaríamos de ter você disposto a servir na igreja. Gostaríamos de ter você chegando, perguntando o que é que precisa fazer, o que é que precisa ser feito. Eu gostaria de servir, eu gostaria de cooperar com o avanço do evangelho. Eu gostaria de ser uma pessoa de instrumentalizar, porque à medida que nós servimos e construímos as nossas relações no serviço, os nossos vínculos aumentam. Perceba, eu nunca vi a mocidade da Igreja de Cristo tão unida quando nós estávamos passando por um problema com dos jovens que estavam no nosso meio. A gente ligava um para o outro, a gente conversava um para o outro, porque nós estávamos juntos cooperando para que o evangelho continuasse frutificando e para que uma pessoa que estava passando por um tipo de situação difícil, ela recebesse a nossa ajuda. E nós nos aproximamos enquanto grupo de mocidade para ajudar essas pessoas. E os nossos laços foram fortalecidos enquanto nós cooperávamos no evangelho. Amizades precisam ser também construídas, não somente
na pizzaria, não somente no momento bom, mas precisam ser construídas enquanto nós nos preocupamos um com o outro e cooperamos com o trabalho do Evangelho. Amém? Versículo 6. O texto que nós temos diante de nós fala da doutrina da perseverança dos santos. Se você não conhece um pouquinho da história da Igreja de Cristo, eu vou lhe explicar. Em 1932, quando a Igreja de Cristo ela vai nascer lá em Mossoró, ela nasce por conta de uma divisão que houve, exatamente por conta da afirmação doutrinária que esse texto fala. A doutrina da perseverança dos santos, ou seja, aqueles que foram salvos, que foram alcançados por Cristo, eles serão sustentados por Deus até o último dia. O que é que ele está dizendo? Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo somos discípulos incompletos. A obra há de ser completa, ela não foi completa. E porque o nosso discipulado é um discipulado incompleto, nós vamos falhar com você. Eu vou falhar com você. Você vai falhar comigo. E nós falharemos uns com os outros. Isso precisa ficar muito claro. Só que, ao invés de lançar luz nos erros do presente, nós precisamos olhar com fé naquilo que Deus vai fazer no meu irmão, aquilo que Deus vai fazer na nossa igreja. Como Deus vai nos sustentar e como Deus nos levará até o dia de Cristo e completará a obra que ele começou em nós. Sabe os irmãos difíceis na nossa comunidade? Deus vai agir na vida deles, né? Ou da minha, né? Talvez eu seja um deles para algum de vocês. Então, nós precisamos olhar e ter a certeza de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como eu falei para vocês, em 1932, os nossos líderes, né? Manuel Higino, Eustáquio Lopes e depois João Vicente de Queiroz, eles saem da Assembleia de Deus exatamente por conta desse ponto aqui, certo? Da perseverança dos santos. Nós não cremos que a salvação é algo que pode ser perdida. Um crente genuíno, ele que é salvo, ele permanece salvo até o dia de Cristo Jesus, porque é Deus quem faz essa obra, é Deus quem completa essa obra na vida dele. Então, no versículo 7, a gente já vai caminhando aqui para o final, Paulo diz, né? É justo que eu pense assim de todos vocês, porque eu vos trago no coração. E aqui, veja, irmãos, o coração de alguém que ama a igreja. Ele traz a igreja no coração. E ele diz, eu posso estar preso, e uma das coisas pelas quais eu estou preso é por conta do evangelho, tá certo? Seja na minha defesa, seja na confirmação, porque vocês participaram da graça comigo. Eu gostaria, irmãos, que vocês pudessem falar como Paulo. Eu trago a ICHJ no meu coração. E quando eu falo ICHJ, eu não falo o logo. Eu não falo o prédio que está localizado na Avenida Porto Velho 1145. Eu falo das pessoas, porque a ICHJ não é o lugar. A ICHJ são as pessoas. A ICHJ é o irmão Eufrásio, a ICHJ é o Renan, a ICHJ é a Eneida, é o pastor Mano, a Joana, a ICHJ é os jovens, a ICHJ é as crianças, a ICHJ são cada pequeno grupo de casal, a ICHJ é feita por pessoas e não por estruturas. E nós precisamos, assim como Paulo, orar para que Deus gere em nós, que essa igreja seja brotada em nosso coração. Que essas pessoas, elas achem lugar no nosso coração. E nós podemos dizer, eu trago essa igreja no meu coração. Eu trago essa igreja no meu coração. Porque essa igreja participou da graça comigo, essa igreja me estimulou a fé, essa igreja me acolheu, essa igreja me amou, essa igreja me feriu, mas ela foi lá e pediu perdão, e consertou, e voltou atrás. E ele fala, né? Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos nós, e na eterna misericórdia de Jesus Cristo. Meus irmãos, outro sentimento não pode ter em nosso coração senão a saudade. Certo? Nós precisamos
entender isso. E essa saudade deve impulsionar o desejo de participarmos da vida uns dos outros. É inadmissível, irmãos, que com tanta tecnologia que a gente tem, nós não nos comuniquemos. Irmãos, não custa nada um áudio de 30 segundos, uma carinha, um coraçãozinho, tô orando por você. Você copiar um versículo da Bíblia e jogar para o seu irmão, para encorajar ele à fé, para dizer, eu não me esqueci de você, eu tô com você. Porque tem pessoas que estão passando por momentos difíceis na nossa comunidade. Talvez você nem saiba, e talvez eu não saiba. Talvez eu não saiba. Por quê? Porque talvez até eu mesmo estou distante de vocês, e nós estamos distantes uns dos outros. Nós podemos lutar, precisamos lutar para nos aproximarmos e termos saudade. Para finalizar, então, no versículo 9, ele diz, eu faço desta a minha oração. Como é, então, que Paulo ora por essa igreja? Como é que Paulo ora pela igreja local? Ele diz, eu oro para que o amor de vocês aumente. Porque a única forma de nós aproximarmos uns dos outros, a única forma de participarmos uns da vida dos outros é que o nosso amor aumente, que o nosso amor aumente. E que nós temos conhecimento e a percepção, sejamos sensíveis para as necessidades dos nossos irmãos. Por quê? Qual a finalidade disso tudo? Para que a gente possa provar coisas excelentes. E qual é a coisa excelente? A comunhão dos santos. Porque há um tipo de riso, há um tipo de alegria que só se desfruta dentro da igreja local. Há um tipo de choro, há um tipo de tristeza que só se desfruta dentro da igreja local. E quando nós estamos engajados em Cristo e através de Cristo servimos a sua igreja, nós precisamos, então, experimentamos essas coisas excelentes, essas amizades, esses momentos, né? Esse momento de apoio quando a gente precisa fazer mudança, o irmão acorda no domingo e vem te ajudar a fazer mudança. E que quando a internet falta, os irmãos vão lá e chamam e oferecem a tua casa para que tu use a internet deles. E ainda não somente fazem isso, mas também oferecem costela com Coca-Cola. É quando o teu familiar falece e os irmãos ligam para chorar contigo. É quando isso são coisas excelentes, são coisas que não se explica. Uma das perguntas que eu mais me fiz ao longo dessa pandemia foi como é que as pessoas conseguem passar por essa pandemia sem uma igreja, sem pessoas para cuidar. Isso são coisas excelentes, são sentimentos excelentes, são sentimentos de cuidado. E assim, então, fazendo isso com sinceridade, fazendo isso não porque é o correto, não porque o pastor está falando, não porque é a obrigação, mas é porque é o certo, é porque eu quero, para que no dia de Cristo Jesus nós sejamos inculpáveis. Eu já falei com vocês, irmãos, um dia nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo, certo? E Deus vai cobrar. Eu coloquei você na igreja de Cristo Henrique Jorge para que você pudesse servir os irmãos. Coloquei você na igreja de Cristo Henrique Jorge para que você pudesse utilizar os seus 12 talentos para que as pessoas me amassem mais. E o que você fez com isso? E aí nós vamos apresentar o que para o Senhor? Nós vamos entregar as mãos vazias para Ele? Não podemos, irmãos. É o que o texto está dizendo, olha só, no versículo 10. E por fim, então, Paulo fala dos frutos de justiça, o qual é mediante Jesus para a glória e louvor de Deus. Nós precisamos, então, queridos, à medida que nós servimos uns aos outros, sermos cheios de frutos de justiça que são gerados por Jesus para a glória de Deus.